Saudações, saudações renováveis e prevencionistas a todos, aqui do nosso podcast Descomplicando a Norma Podcast. E hoje, né, mais do que nunca, vamos aqui falar sobre um tema mas é um tema muito especial. É um tema que os profissionais de saúde e segurança do trabalho, eles se deparam com esse desafio e muitas vezes não tem a formação na área ambiental. Então, pegando esse gancho, a gente traz aqui dois experts, mas não é qualquer expert. São dois que vivem e fazem licenciamento todos os dias, vivem e façam uma imersão dentro da parte de licenciamento. Então, estou aqui junto e já quero aqui dar as boas-vindas aqui com Neemias e a Lívia, junto com a gente aqui para falar um pouco de meio ambiente. Sejam muito bem-vindos, tá? Satisfação, meu amigo. Obrigada. E aí, o seguinte, já a gente vai entregar tudo aqui sobre licenciamento ambiental. Mas antes, vamos falar um pouquinho aqui do nosso patrocinador, a Airplan. A Airplan que, aqui, ó, trouxe até aqui pra gente, ó, aqui, ó, Airplan tem um sistema chamado Sistema Ciclope, que é um sistema informatizado de rotina de sistema de qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho. O Ciclope, ele pega todo, até a gente sempre está falando aqui, né, do Gemba, lá do operacional, e lá no operacional ele já pega, né, as informações do operacional, sobe para o nível tático, trabalha isso aqui no nível tático, tudo de forma digital, e já coloca ali para o nível estratégico, para o gerente, para o domador de decisão, tomar decisão em cima de indicadores fidedignos e numa velocidade assim automática. Então, ele consegue capturar as informações em tempo real para você ter esse sistema de gestão na mão. Ter esse sistema de gestão muito mais controlado, com agilidade muito mais celere. Então, procure lá o Edmar. Fala que você viu aqui no podcast, que ele vai te explicar muito melhor, né, sobre esse sistema. Eu uso esse sistema, inclusive usei hoje para fazer auditoria. E aí eu faço auditoria, já vem o sistema de gestão, né, já vem aqui a não conformidade, já sobe para o indicador e aí o tomador de decisão já recebe o relato, né, o relatório já condensado em dashboard, tudo informatizado para tomar decisão. Então, fica muito à vontade aí procurar o Edmar, né? Excelente aí o Ciclope. Vamos lá, né? E agora, tão esperado, né? Vocês aqui junto com a gente, tão esperado. E eu gostaria de conhecer um pouco mais do Neemias e um pouco mais da Lívia. Então, vamos lá. Se apresente, primeiras damas, né? Fica à vontade. Lívia, fala um pouquinho quem é a Lívia, né? Como que parou aí, como que veio para a área ambiental, né? Toda essa experiência, fica à vontade. Bom, obrigada pelo convite, né? É um prazer poder falar sobre esse assunto, para ajudar a descomplicar um pouco, né, essa questão do licenciamento ambiental, que parece um bicho de sete cabeças, uma coisa que vai engolir a empresa. Então, é bom falar sobre isso e esclarecer um pouco mais. Bom, eu sou a Lívia, sou bióloga de formação, trabalho na área ambiental há uns 17 anos, né, que é o tempo que eu estou aqui em Macaé. Eu já trabalhei em empresa, tenho experiência na educação também, é uma outra coisa que eu faço. E no licenciamento ambiental na prefeitura, eu estou desde 2013, trabalhando diretamente com licenciamento. Fiquei um tempo em outro município também, trabalhando na mesma questão, né, também com licenciamento ambiental. Então, tem 10 anos que eu estou nessa área. Já estive do lado da empresa, né, da cobrança, passei pelo licenciamento, que na época era estadual, e já via várias questões que as empresas, várias dúvidas que as empresas têm em relação ao assunto, e agora eu estou no governo, né, trabalhando para que as empresas possam se licenciar, que possam atender a legislação e da melhor maneira possível para todos, né, tanto para o município quanto para a economia, quanto para a empresa, da melhor forma possível. Ótimo, muito bacana. Neemias, fica à vontade, meu cara. Bom, meu amigo, obrigado pelo convite. Assim, primeiro cumprimentar, né, as pessoas que estão nos ouvindo, na verdade as pessoas que estão nos assistindo, agora é um pouco diferente. E o seu público, que eu fiquei sabendo que é um público bastante exigente, sim, né, espero que, e numeroso também, espero que a gente consiga corresponder às expectativas. E meu amigo, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, né, feliz também de ver você
realizando esse trabalho. E assim, eu realmente, conforme te falei antes da gente começar, eu não consigo pensar numa pessoa mais apropriada para tratar desses temas, porque você tem uma estrada longa, né? Muitos anos trabalhando com isso. A gente se conheceu no mestrado, fizemos juntos o mestrado, foi um período meio brabo, né? Muita correria, uma loucura, mas foi legal, né? Deu para poder a gente conseguir aprender bastante coisa. Mas antes disso você já atuava, então você vem de uma estrada longa, te parabenizar. E assim, a gente fica muito agradecido, na verdade, de ter uma oportunidade para poder falar de um tema tão importante, tão relevante, sobretudo na atualidade, que é o meio ambiente, e dentro do meio ambiente, do licenciamento ambiental, que é a parte que a gente se dedica já aí há quase 11 anos, né? Eu comecei em 2012 na prefeitura, trabalhando com licenciamento, a Live em 2013, então são 10 anos aí de experiência acumulada. E assim, você sabe que não é um tema fácil. Sim. Você já trabalhou, já esteve envolvido, já esteve no INEA, já trabalhou no licenciamento de empresas. E assim, não é fácil porque é um assunto inesgotável, as legislações ambientais, elas são muito numerosas, estão sempre se renovando. E não só a legislação, como as normas técnicas também. Então não é fácil, você tem que estudar todos os dias, mas é gratificante, né? Eu considero assim muito gratificante, porque a gente consegue ver o resultado do nosso trabalho, né? Assim, você sabe, você me conhece um pouco, né? Na verdade, o plano original meu não era trabalhar na área ambiental. Eu estudei petróleo e gás, estudei engenharia de produção, e a intenção era trabalhar na indústria do petróleo, né? De repente até, quem sabe, na própria Petrobras. Mas aí passei no concurso da prefeitura, cheguei na prefeitura, me colocaram para trabalhar na Secretaria do Ambiente, no licenciamento ambiental, e aí eu me encontrei realmente, né? E fomos para o mestrado, fomos nos desenvolver melhor nessa área, e me encontrei porque, assim, o licenciamento é uma oportunidade que você tem de realmente fazer uma diferença no ambiente, de realmente promover uma melhoria na qualidade ambiental do município, porque você está ali com um processo de licenciamento na mão, no qual você consegue solicitar e fazer com que a empresa se adeque, com que a empresa realmente melhore a sua operação ambientalmente. Então, assim, é uma grande oportunidade o licenciamento. Tá? E mais uma vez, obrigado pelo convite. Fico realmente muito feliz de estar aqui, de poder cooperar aí com o seu trabalho. Não, com certeza, e a gente que agradece, né, todo esse conhecimento acumulado, né, ao longo do tempo, mas não só de tempo, de intensidade, né, de tantas empresas que vocês tiveram que analisar, cada particularidade, cada desafio, então... Rapaz, não é fácil. Assim, até porque, assim, são muitas atividades que a gente tem que analisar, né? São atividades diferentes, e quando a gente pensa que não vai ter mais nenhuma atividade diferente, aparece uma atividade que você nunca tinha visto antes, e aí você se vê ali tendo que estudar uma coisa nova. Então é desafiador, é estressante um pouquinho, né? A gente às vezes fica um pouco estressado. Tem o lado do empreendedor, que o empreendedor ele tem a necessidade de se regularizar ambientalmente, ele tem essa necessidade de ter a sua licença de operação para fechar um contrato, para fazer uma contratação. A gente entende tudo isso, né? Então a gente tenta cuidar da parte ambiental, né, da norma ambiental, das exigências ambientais, mas também tentando auxiliar com informações, tentando ajudar o empreendedor para que ele se adeque, porque a gente entende o outro lado também, né? Assim como a Lívia, eu também tive do outro lado, já trabalhei em empresa privada, já passei até por uma falência, eu sei que não é fácil o lado do empreendedor, né? Então a gente procura não negligenciar nenhum lado e nenhum outro lado. O equilíbrio, né? O equilíbrio, perfeito. Com certeza. Exatamente. E aí, já pegando esse, né, já de começo aqui, né? Aqui a gente fala o seguinte, ó, a gente entrega, né? Entrega aqui o conhecimento. E uma das provocações dos nossos encartes, dos dois, inclusive, estava assim, licenciamento ambiental. Muito mais que apenas um papel timbrado. E aí eu gostaria já que vocês, por gentileza, definisse aí o que é o licenciamento ambiental e essa diferença da licença ambiental, efetivamente o documento ali, ou efetivamente esse papel timbrado. Fala um pouquinho pra gente o que é desse licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é um processo, né? E assim,
falar um pouquinho do histórico da legislação sobre o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, é importante dizer que ele é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Então, a Política Nacional de Meio Ambiente, que surgiu em 1981, Lei 6938 de 81. Quando ela surge, ela cria o CONAMA, correto? E ela também cria o licenciamento ambiental como um instrumento da política. Só que até então, a política... Aliás, o licenciamento, nesse momento, ele é muito conceitual ainda. Ele existe, mas existe em tese, em teoria. Ele não ainda funciona em todos os estados do Brasil, correto? Aí, em 1990, né, você tem um decreto, que é o decreto... Qual que é o decreto? Eu até anotei aqui. É o decreto 99.274/90. Esse era o único que a gente não conseguia lembrar de cabeça. Esse decreto ele vem e regulamenta o licenciamento para o Brasil todo, tá? Mas assim, é importante... porque oficialmente esse seria o início, né, do licenciamento aqui no país. Só que São Paulo, Rio de Janeiro, já eram um pouco mais avançados nesse sentido. Então, lá pela década de 70, a gente já tinha o licenciamento nesses estados. São Paulo, com a CETESB, que tinha um outro nome, né, foi se modificando com o tempo. No Rio, a FEEMA. Então, esses estados até meio que serviram de referência para as legislações que vieram depois. Sim, Então, assim, o federal se baseou bastante nessas, né, que já funcionavam, já estavam em operação e que serviram de modelo para o restante do país. Mas o marco mesmo, assim, para o país como um todo, foi em 81, né? E foi depois... 81, depois na década de 90. Mas, assim, é interessante essa observação da Lívia, porque o estado de São Paulo, né, é o mais industrializado do Brasil, e o Rio de Janeiro também é um estado bastante industrializado. Era capital, então, era a capital, e eles realmente entenderam que havia necessidade de começar o licenciamento ambiental, né, para poder mitigar, evitar tantos impactos ambientais da indústria, e saíram na frente, criaram legislações próprias. O Rio de Janeiro criou o SLAP, né, o antigo SLAP, que hoje, na verdade, não é mais SLAP, é o CELCA, correto? Então, eles começaram na dianteira e foram aí uma referência para o Brasil todo. Agora, um ponto importante para poder destacar sobre o licenciamento ambiental é a resolução CONAMA 237 de 97. Né? A resolução CONAMA 237 de 97, ela veio, ela mudou tudo, porque muito embora já existisse, já fosse regulamentado, não existia ainda um procedimento detalhado, não existia ainda o detalhamento, das principais licenças, que é a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação. Então, a CONAMA 237 ela veio e supriu isso. Né? Ela dá qual que é o procedimento detalhado, né? Ela fala das licenças principais e ela também trata da questão da competência. Né? Então, ela também fala dos órgãos ambientais, o que compete a cada órgão ambiental. Então, foi um avanço a resolução CONAMA 237. É interessante também porque lá em 81, né, na Política Nacional de Meio Ambiente, a competência para o licenciamento ficou para o IBAMA e para os órgãos estaduais. Então, nesse momento, a gente não tinha o município licenciando. Então, com esse avanço da legislação, resolução CONAMA 237, a 01 também fala alguma coisa. Então, a gente começou a ter esse começo de descentralização. Porque a gente entende, o país é imenso, com, sei lá, 5 mil, não vou lembrar quantos municípios agora, mas cada um com as suas particularidades. Então, no começo, era só IBAMA e os estados. Aí depois foi progredindo, né, com as outras legislações. Essa questão da competência, essa questão de só o Estado licenciar e só o IBAMA licenciar, na verdade, isso foi um problema durante muito tempo, né? Uma coisa mal resolvida durante muito tempo. Sendo que, assim, em 2011, né, veio a Lei Complementar 140 de 2011, a Lei Federal 140 de 2011, e essa legislação, assim como a CONAMA 237 foi um marco para tratar do procedimento do licenciamento, e ela introduziu a questão da competência, a 140 de 2011, quando ela veio e ela detalhou a questão da competência. Né? Então, se você pegar a 140 para você ler,
você vai ver que ali está especificada a competência de cada órgão ambiental, não só para o licenciamento, mas também para outros instrumentos ambientais, como, por exemplo, a autorização ambiental, que é diferente do licenciamento, né? Então, ela trata da competência e ela é um marco no sentido de descentralizar o licenciamento. O licenciamento, até então, ele era centralizado no órgão estadual e no órgão federal, e a 140 vem e diz claramente, com todas as letras, que os municípios podem e os municípios devem licenciar, porque são os municípios que estão ali todos os dias convivendo com o impacto ambiental das atividades, né? Conhecendo o problema ali na sua origem. Então, veio a 140, ela foi um marco, e logo na sequência da 140, no estado do Rio de Janeiro, veio a resolução CONEMA 42. Estadual. Que é importante observar que é CONEMA, né, do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Assim, só voltando um pouquinho, né, complementando que, embora a 140 que tenha de fato descentralizado, com a CONAMA 237, que o Neemias já citou, os órgãos estaduais, eles começaram já a passar alguma coisa para os municípios, né? Tanto que Macaé começou a licenciar em 2007, 2008, meio que devagar, né? A gente não tem muitas licenças, muitos processos. Foi por delegação mesmo do Estado, né? Isso, algumas atividades. Eles chamavam de convênio, né? Tinha um convênio que o Estado dizia, olha, vocês podem licenciar tais e tais atividades, né? Também não era uma coisa muito ampla. Aí com a 140, né, que realmente teve essa delegação mesmo para os municípios. E aí no estado do Rio de Janeiro veio a CONEMA 42, que é a CONEMA que trata da atividade de impacto ambiental local. Então, ela diz quais são as atividades de impacto ambiental local que o município tem que licenciar. E essa CONEMA 42 vigorou até 2021, quando foi substituída pela 92. Então, se você pegar a resolução CONEMA 92 e pegar o anexo dela, está ali relacionadas todas as atividades que o município deve licenciar. Então, por exemplo, né, as pessoas querem saber o que o município licencia. O que o município licencia, aquilo está especificado na resolução CONEMA 92 de 2021. Tá? Ou que ele pode licenciar. Ou que ele pode licenciar. Porque ele pode declinar também. No caso de Macaé, nós temos aqui a superintendência do INEA, né, o superintendente Ronaldo, coordenador de licenciamento Felipe, quero mandar um abraço, o Magno também, coordenador geral, a Laila, coordenadora de fiscalização. E o que acontece? Aqui a gente, no município de Macaé, tem competência para licenciar todas as classes de impacto. Então, todas as atividades que estão na resolução CONEMA 92, nós licenciamos, exceto pela atividade de transporte, porque como já era uma atividade que vinha sendo feita pela superintendência, nós, em conversações e reuniões com a superintendência, decidimos declinar da atividade de transporte de produtos perigosos, transporte de resíduos, para que a superintendência permanecesse fazendo, né? Então, assim, eu acho que eu não respondi a sua pergunta. Você perguntou e foi além, né? Você perguntou o que é licenciamento ambiental. Né? Exato. O que é licenciamento ambiental? Bom, resolução CONAMA 237 de 97, que é a principal definição até hoje oficial. legislação sobre o licenciamento ambiental. De acordo com a 237, parágrafo 1º, o licenciamento ambiental ele é um procedimento. Ele vai muito além do papel timbrado. Ele é um procedimento administrativo por intermédio do qual o órgão ambiental competente ele aprova a localização ou a instalação. A localização é a licença prévia, né? Ou a instalação, que é a licença de operação, ou a operação, licença de operação, de determinada atividade ou empreendimento que seja potencialmente poluidor. Potencialmente poluidor ou que de alguma forma ele possa causar algum tipo de degradação ao ambiente. Tá? Então daí você observa que não são todas as atividades que precisam de licença. E esse é um ponto importante. Vai precisar de licença aquela atividade que tiver potencial poluidor, que causar uma degradação ambiental, que possa causar, ou que seja utilizadora intensiva de recursos naturais, recursos ambientais. Tá?
Se ficar caracterizado que determinada atividade não tem potencial poluidor, não é degradadora do ambiente, há a possibilidade de ser emitido uma certidão, que nós chamamos de certidão de inexigibilidade de licenciamento ambiental, que é o documento que comprova que aquela atividade não precisa de licenciamento. Então pode ser que o empreendedor, ele faça uma atividade que não necessita de licenciamento. Aí ele fica, como é que eu comprovo para o banco, como é que eu comprovo para o meu contratante que a minha atividade, que a minha empresa não precisa de licença? Aí ele vai solicitar à Secretaria do Ambiente uma certidão de inexigibilidade, que nós chamamos de SILA, certidão de inexigibilidade de licenciamento ambiental. Só voltando um pouquinho nessa questão do que é o licenciamento, é um processo, né? Ele vai dar entrada, ele precisa ter aquele protocolo, precisa seguir regras, né? Essas regras, elas estão previstas na legislação. Então, assim, não é a gente que fala como tem que ser. Né? Então, não tem como você chegar num órgão ambiental qualquer que seja, a pessoa que está lá hoje fala que é assim, a outra que quer de outro jeito. Então, assim, a gente tem que seguir um procedimento, até que para que ao final de tudo o documento que saia para a pessoa tenha viabilidade legal, né? Que ele tenha seguido os trâmites. Então, assim, essas regras, elas servem para dar transparência ao processo. Justamente para o empreendedor saber o que ele tem que fazer, né, os caminhos que ele está seguindo, e que não é uma pessoa que está lá naquele momento que vai dizer o que ele tem que fazer. Então, ele tem que seguir os trâmites. Então, no licenciamento, o empreendedor é que vai declarar quais as atividades que ele realiza, quais os controles que ele vai ter. Então, assim, quem propõe é o empreendedor. Quem propõe, quem diz o que vai fazer. O órgão ambiental, por outro lado, ele vai avaliar aquilo que foi apresentado, né? Se os aspectos, né, voltando lá um pouquinho, aspectos e impactos, se os aspectos que ele tem, se podem causar algum impacto, se estão sendo bem gerenciados, como é que ele vai fazer aquilo ali. Então, esse gerenciamento, essa prevenção da poluição, ela vai ser feita pelo empreendedor. E a gente vai dizer se está ok ou não. Então, assim, ele propõe e a gente fala. Se ele não tiver proposto alguma coisa para aí a gente fala, né? Olha, tem que apresentar isso, tem que apresentar mais algum documento, né? Só para fechar um pouquinho essa questão do que é o licenciamento. E assim, eu acho importante o seguinte, a gente falou que é um procedimento administrativo. Isso que a Lívia está fazendo é explicar como é que é esse procedimento, né? Eu acho importantíssimo explicar para as pessoas, para o seu público, como que é esse procedimento administrativo na prática, okay? Até para poder desmistificar um pouco essa questão de que o licenciamento demora, de que o órgão ambiental enrola. Será que é isso mesmo? Uma burocracia. Será que é esse bicho papão todo mesmo ou não? Então, assim, acho importante falar de como que é na prática, Álvaro. Acho que isso é importante. Então, assim, primeira coisa, né, o processo de licenciamento, o primeiro ato que o empreendedor vai fazer é abrir o processo de licenciamento. Fazer o requerimento. Fazer o requerimento. Então, ele precisa abrir o processo de licenciamento aonde que ele abre? Ele abre na Secretaria do Ambiente. Né? Ele abre na Secretaria, que nós temos lá um setor próprio de protocolo, ele vai lá e abre. Agora, quando ele abre o processo, seria importante que ele abrisse com toda a documentação necessária. Inclusive, em relação à documentação necessária, dizer que ela está no site da Prefeitura. Você vai no site da Prefeitura, portal do licenciamento de ambiente, e lá você encontra a relação de documentos necessários, tanto processo de licenciamento de operação, licença de operação, instalação, licença prévia e certidão de inexigibilidade. Então, o empreendedor ele deveria pegar essa documentação, juntar toda ela e abrir o seu processo. Acontece que, na prática, em grande parte dos casos, né, o empreendedor ele abre o processo com parte da documentação. Né, e aí ele não pode ser analisado. Como é que você vai analisar um processo que não está maduro, que não tem toda a documentação necessária para o analista poder olhar e ver quais são as atividades que são realizadas? E aí esse processo, lamentavelmente, ele vai para um arquivo temporário, onde ele vai ficar aguardando até que o empreendedor junte o restante da documentação. Isso é uma demora. Isso acontece muito. Isso daí, pra você ter uma ideia, tem processo que foi aberto e que já deu 1 ano
o empreendedor não juntou toda a documentação necessária ainda, tá certo? Então, esse é o principal fator que gera uma demora no processo de licenciamento. Aí, o que acontece? Depois que ele junta toda a documentação, o processo está completo, está maduro, vai para um analista ambiental poder analisar. O analista ambiental ele vai analisar os documentos e ele vai realizar uma vistoria técnica na área do empreendimento. Né? Isso é imprescindível. Essa vistoria ela é extremamente necessária porque você precisa primeiro verificar se a atividade tem alguma interferência em áreas de preservação permanente. Pode ser que passe um corpo hídrico e esse corpo hídrico tem uma faixa marginal de proteção, que é uma modalidade de APP, e haja uma interferência. Então isso tem que ser avaliado. Tem que avaliar se o empreendimento não interfere em unidades de conservação da natureza ou em zonas de amortecimento. Você tem que verificar se o empreendedor, se a empresa, tem todos os sistemas de controle ambientais necessários para o controle, para a mitigação daqueles impactos. Então, se, por exemplo, a empresa gera efluentes industriais, ela tem que ter, se for um efluente simples, uma água e óleo, ela tem que ter um SOA. Ou ela pode ter que ter uma ETDI. Né? Se gera resíduo perigoso, tem que ter uma área de armazenamento conforme a NBR 12235. E aí você vai analisando se existem os sistemas de controle necessários. Isso é a vistoria. Fez a vistoria, o analista emite um documento que nós chamamos de solicitação de esclarecimentos e complementações, que ali contém a relação de documentos pendentes ainda, que possam estar pendentes, e das adequações que porventura sejam necessárias fazer na empresa. Aí vai para a mão do empreendedor novamente. Ele tem que atender essa relação de exigências e depois volta, o analista dá um parecer e sai a licença. Tá? Então, assim, o que eu acho importante pontuar? Existem 4 momentos no processo, que é abrir o processo com toda a documentação, né? O que geralmente não acontece, gera uma demora. A parte de análise nossa é de 2 a 3 semanas para emitir o relatório, a solicitação, no máximo um mês. Né? Depois volta para o empreendedor atender a exigência, ele tem 4 meses. Muitas vezes ele extrapola esse prazo. E quando ele atende, a licença sai. Então a parte do licenciamento da Secretaria do Ambiente é rápida. Né? Resta ao empreendedor apresentar os documentos e atender as exigências. E aí, que gera uma demora no processo. falando da parte técnica, né? Por que precisa, né, voltando um pouquinho lá em tudo que ele falou, por que precisa desses documentos iniciais para poder vir o processo para a gente? Primeira coisa, a gente tem alguns documentos que são legais, né, que são obrigatórios para ter esse processo de licenciamento. A gente precisa saber se a empresa é legalizada, quem é o proprietário, se quem assinou o requerimento tem poderes para aquilo ali, se não é alguém alheio à empresa que está assinando. Então, são garantias que a gente precisa no processo, né, para dar credibilidade e legalidade. A gente precisa entender o que a empresa faz, porque Macaé é uma cidade média, né, assim, comparando com outras, mas que tem uma diversidade de atividades. Tem empresas, sei lá, a gente vai de depósito de gás, que pediu uma inexigibilidade, até empresas que têm quase 2.000 funcionários na base. Então, assim, são empresas muito diversas. Então, eu não tenho como ir ao local sem saber o que aquela empresa faz. Eu preciso já avaliar o que ela faz, ver quais os controles que ela já propôs. Se tiver alguma coisa específica, de repente, chamar um técnico que vai junto, um outro colega, um analista que vai olhar melhor aquilo. Então, a gente tem um planejamento para ir nessa vistoria. Não é só chegar lá, vou lá olhar se a empresa está no lugar, sei lá, se está perto de um rio. Não é só isso. A gente vai analisar o que está acontecendo ali. Geral. Então, assim, se a gente não tem essas informações, não dá para a gente ir. Então, a gente precisa do memorial descritivo, parecer técnico ambiental, PTA. Então, a gente precisa disso. Por quê? Facilita a nossa vistoria. Porque se a gente achar que na vistoria a gente não conseguiu ver tudo, ou porque não tinha informação, ou por qualquer motivo, ou porque atrapalharam, sei lá, colocar assim, né? Porque quando a gente fala de auditoria, a gente sabe que tem a contra-auditoria. Exatamente. E assim, como eu já conheço isso, né, então eu já percebo a contra-auditoria. Então, assim, se a gente achar que aquela vistoria não foi suficiente, a gente vai marcar uma próxima. Aí demora, porque a gente precisa de carro, a gente precisa do motorista, a gente tem outros processos. Então, assim, a gente precisa ter tudo para já ir lá avaliar
fazer esse relatório, né, que dependendo da empresa vai levar um tempinho maior ou menor, e aí a gente coloca, está faltando ainda algum documento? Tem alguma adequação que tem que ser feita na área? Porque às vezes quem está ali trabalhando todos os dias não percebe certas coisas, que é a questão da auditoria também, que é uma coisa que as empresas entendem melhor. Então a gente vai propor que seja adequado. Geralmente a empresa, né, pelo menos ela já tem esses controles, mas às vezes o controle não está funcionando. É uma cabine de pintura que está sem o filtro, é uma ETDI que não está funcionando, ela está lá, mas não funciona, o efluente que não estava previsto de ser lançado está sendo lançado. Então, assim, são N coisas. Então, a gente precisa ir sabendo, tendo ideia, pelo menos, do que acontece ali. Então, por isso, precisa desses documentos no começo. A gente pode pedir adequações. E aí, depois que vem que a gente entrega a solicitação para o requerente, ele tem um prazo. Então, assim, vai muito da empresa, de repente, colocar os recursos dela para atender aquilo ali. Tem coisas que a gente sabe que tem um gasto maior, a gente tem plena noção disso, né, algumas adequações, mas que são necessárias. E aí, em função desse documento que a gente emite, ele tem um prazo para atender. Quando a gente emite esse documento, só para finalizar aqui, o processo não fica parado com a gente. Ele volta para esse arquivo temporio e eu já pego outro processo. E o prazo processo. de análise do processo, o prazo de análise é interrompido. Né? É importante falar isso, porque você tem, né, um prazo limite para analisar o processo, e aí quando o processo é dada a solicitação de exigências que vai para o empreendedor atender, esse prazo ele fica suspenso até que o empreendedor atenda, né, para que a licença possa ser emitida. Então, Álvaro, assim, é importante tratar dessa questão prática, né, para que até as pessoas possam entender como é que funciona. Às vezes, mudar um pouco essa percepção de que não é o órgão ambiental que demora da maioria das vezes. Ou seja, quanto mais esse processo for organizado, antecipado, planejado, que as empresas, né, tenham conhecimento, já está ali. Né? Na verdade, o rol de documentação ela já está exposta ali, pública, né, no site que você já previamente já comentou aqui. Então, é muito mais da empresa conhecer e muitas das vezes não é novo, né? Não é uma abertura de um processo novo, muitas vezes é renovação de uma licença. Então, subentende-se que já conhece o processo, já tem toda essa documentação, ela já é conhecida, não é uma coisa nova. Então, assim, é mais da parte da empresa, né, ou contratar um profissional ali específico, né, dominar isso e ter isso com mais agilidade. Então, na verdade, a agilidade está mais para a empresa do que efetivamente na... Exatamente. E aí, nesse viés, Álvaro, acho que é importante falar o seguinte, né? A gente entende o lado do empreendedor, né? A gente, inclusive, percebe que muitas das vezes o empreendedor ele está um pouco, digamos assim, inocente por falta de conhecimento. Né? O empreendedor, às vezes, não tem esse conhecimento do que é o processo, de como que funciona, que é o que nós estamos falando agora aqui. Então, para você ter uma ideia, assim, até isso acho que você ia abordar mais para o final, mas em 2022 nós tivemos um recorde de emissões de licenças e de certidões no município de Macaé. Né? Então, em 2022, nós emitimos o maior número de licenças e certidões dos últimos 7 anos no município de Macaé. Desde o ano de 2016 que nós não tínhamos assim, uma quantidade de contribuintes atendidos e satisfeitos como tivemos em 2022, que foi no ano passado. Sensacional. Então, assim, é óbvio que isso em muito se deve à retomada da economia no município no pós-pandemia. Só que quando você para poder observar esses 7 anos, nós tivemos anos pré-pandemia que não foram tão ruins também. Né? Um ano de 2019 foi um ano bom economicamente falando para o município, e que mesmo assim um ano de 2022 ele supera. E eu penso que isso se deve a uma abordagem diferente que nós começamos a utilizar no licenciamento ambiental de Macaé, que é a abordagem de você chamar o empreendedor para participar do processo. Porque muitas das vezes o empreendedor ele simplesmente contratava alguém e ele não tomava a par do processo, ele
não ia à secretaria, ele simplesmente entregava ao profissional, e você tem bons profissionais, né? Sim. E outros, tudo na vida, toda Sim, profissão claro. você tem bons profissionais e aqueles que não são tão dedicados. Mas ele entregava e esquecia, certo? E aí nós começamos a entrar em contato com o empreendedor, a marcar reuniões com o empreendedor, a passar para o empreendedor qual que era o status do processo de Direto com o licenciamento tomador de dele. decisão. Sim. Direto no tomador de decisão. E isso Perfeito. faz diferença por quê? Porque é o empreendedor que de fato tem o poder de fazer a adequação que precisa ser feita para a licença sair. Então, para a licença sair, qual que é a pendência, qual que é a barreira, o gargalo? Está faltando instalar um separador de água e óleo. Ele tem um recurso, O ele é o empreendedor, sponsor. não, é só isso que está faltando, não estava nem sabendo, mas se é só isso que está faltando, está pronto, Exatamente. está pronto amanhã, está Ou pronto, ele você vai pode ir se lá. planejar para fazer. Então, assim, a gente começou a observar que o licenciamento lidando diretamente com o tomador de decisão, que é aquele que pode fazer a adequação necessária para que a licença seja emitida, as licenças começaram a ser emitidas com uma celeridade muito maior e sem nenhuma perda de qualidade. Isso é importante que se diga. Sem nenhuma perda de qualidade ambiental. Então, ano passado foram 195 instrumentos Nossa. emitidos. Né? E o licenciamento não é só licenciamento, né, Lívia? No licenciamento, além das licenças e das certidões, existem vários outros procedimentos. Averbações de licenças, declaração de tempestividade, declarações, termos de encerramento, pareceres para responder Ministério Público, a toda hora que você tem que parar para fazer um parecer para poder atender o Ministério Público. Então, de parecer para essas outras demandas, se eu não me engano, foram alguma coisa em torno de 180 pareceres. Então, assim, além de toda essa demanda paralela, a gente conseguiu avançar muito na questão das emissões das licenças ambientais. No município nesse ano de 2022 e proporcionalmente nesses primeiros 4 meses do ano a gente já emitiu proporcionalmente mais licenças e certidões do que os 4 primeiros anos, o primeiro mês do ano passado. Então a gente está realmente vivendo um novo paradigma no licenciamento ambiental. Eu já ia perguntar, vocês aumentaram a equipe? Qual é a fórmula mais que vocês já antecipou? A mesma equipe, o mesmo número de profissionais, que são 10 analistas, bom que se diga, né? 10 analistas, 2 assistentes administrativos e 2 estagiários. Comigo são 15 pessoas. E a gente trabalha intensamente, o licenciamento é um escritório que não para, né? As vistorias não param de acontecer, é uma coisa, um organismo vivo ali, e a gente tem trabalhado com muito comprometimento, entendendo a importância do nosso trabalho, né? que é justamente fazer pelo ambiente, e fazer pelo ambiente significa também fazer pelas pessoas. Sim. Não só as pessoas envolvido. que estão hoje aqui, ou você, como aquelas que virão, que são as futuras gerações. Então, a gente entende a importância desse trabalho, a gente entende o lado do empreendedor, né, conforme eu te falei. Eu já tive do outro lado também, eu já fui demitido, eu já passei por uma falência na empresa que eu trabalhava, a Lívia também vem da iniciativa privada, e a gente tem que ver os dois lados. E é gratificante você entregar uma licença para o empreendedor, né? Porque às vezes ele está... O empreendedor, assim, é uma coisa importante falar isso, porque algumas pessoas que trabalham na área ambiental têm uma ideia um pouco equivocada, eu acho, de que o empreendedor é aquele que polui de propósito, de que o empreendedor é o inimigo do ambiente. Não é verdade. O empreendedor é alguém que batalha com muita dificuldade, né, no seu dia a dia, para poder gerar renda, gerar emprego, que se você tem um emprego é porque tem alguém que está ali correndo riscos. Não é? Então é alguém que precisa ser auxiliado com conhecimento, com informação, ok? Que às vezes lhe falta, para que ele possa ter um instrumento que ele precisa para contratar e para gerar emprego, para gerar renda. A gente emitiu 2 semanas atrás a licença da Manserve, que é uma empresa que chegou em Macaé, e a empresa que pegou um contrato para poder contratar quantas pessoas? Eu acho que alguma coisa em torno de... Era entre 100 e 150 pessoas. Nossa. Então, assim, é importante você ver esse lado.
que o município precisa, que é o desenvolvimento, que é aquilo que o prefeito Elbert prioriza, porque ele entende que o emprego é importante para as pessoas. Para a sociedade, né? Para a sociedade. Sim. Assim, eu já tive questionamentos, já até pouco tempo, assim, por que tal empresa conseguiu a licença mais rápido e eu ainda não consegui? Então, assim, tem algumas empresas, né, que já chegam antes até de se instalarem, porque esse é o ponto, ou antes de começarem a operação, que elas já se planejam o licenciamento. Então, antes até de começar a operar, ela já vai lá, faz o requerimento dela e fica aguardando. Eu sei que é difícil, né? Às vezes a empresa está chegando, ela tem pressa, mas esse pedido de licenciamento anterior já acelera, porque ela já vai começar a operar já sabendo o que ela tem que fazer, o que ela tem que atender. E outro ponto é que a empresa disponibilize os recursos, e aí não só são recursos financeiros, mas de pessoal, para atendimento ao que está sendo pedido. Porque às vezes a adequação que tem que fazer é o pessoal da área mesmo que vai fazer, é o pessoal que trabalha ali, é o pessoal que está chegando. Então, se ela tem isso previamente, já ajuda. Só que, às vezes, nem sempre isso acontece, né? E até voltando a essa questão de informação, que o Neemias estava falando, de passar essa informação ao empreendedor, a gente até falou aqui um pouquinho antes, que é a questão do pedido do alvará, né? O alvará, ele chega de forma agora digital, né, online. Tem um site que é da Juscerja, a Juscerja que administra, em conjunto com a Secretaria de Fazenda aqui do município, fiscalização de posturas. E aí, quando ele vai pedir o alvará, quando ele dá entrada, a gente já consegue ali enxergar que esse empreendimento está chegando. Então, a gente consegue ali falar para ele, olha, a sua atividade é passível de licenciamento ambiental, ou a gente pede maiores informações para ele dizer o que ele está fazendo ou o que ele vai fazer. Então, em função disso, a gente já informa para ele, olha, a sua atividade é passível de licenciamento. Tem que vir na secretaria, olhar no site da prefeitura quais são os documentos, né, necessários, e dar entrada nesse pedido. Quando a gente não consegue de cara ver é licenciável ou não é licenciável, a gente pede também para ele fazer uma abertura, um pedido de SILA, né, que é a certidão de inexigibilidade, porque aí a gente vai conseguir avaliar a atividade dele. A gente vai ao local, depois que ele abrir o processo, a gente vai avaliar, né, o que ele faz ali. Se por acaso for necessário um licenciamento, que é um processo um pouquinho mais demorado, né, tem mais algumas coisas para serem feitas, a gente já vai informar para ele. Então, com essa mudança, né, do alvará online e a gente conseguindo enxergar, isso também facilitou. Porque isso não impede que ele comece a atividade dele, tá? Ele vai ter o alvará dele provisório, tem um período lá que a Fazenda determina, né? Tem uma legislação específica para isso, só que vai sair no alvará dele. Olha, alvará provisório, pendências com a Secretaria de Ambiente, pendência com a Vigilância Sanitária, tudo que ele tiver de pendência vai ser informado ali. Então, ele, às vezes, até consegue renovar o alvará dele por mais um tempinho, mas depois ele não consegue mais. Então, isso faz com que o empreendedor procure a secretaria, porque ele sabe que, se ele não atender naquele prazo, ele não vai conseguir mais renovar o alvará dele. Sensacional. Ó, e o pessoal aqui já está, parabéns, está aqui todo mundo falando, João está aqui, próprio Edmar, saudações, um abraço, Edmar, nosso patrocinador está aqui também acompanhando. E tá aqui, ó, a Maria Neves, ela falou o seguinte, uma coisa que a gente já comentou aqui no início, inclusive. E a primeira vistoria é pedido no pedido de instalação ou na prévia, viu? Uma coisa bem simples, né? Da parte de licenciamento. O entendimento dela aqui é o seguinte, a gente falou dos tipos de licença prévia, né, na parte de planejamento ali, para se é viável ou não. A licença de instalação para construção e edificação efetiva do empreendimento e a licença de operação, que é efetivamente para funcionar. Então, nela, ela está aqui. Essa vistoria é apenas na instalação e na prévia? E fica à vontade. Então, desculpa, Álvaro, qual que é o nome da sua telespectadora? Tá aqui, Maria Neves. Maria das Neves. Maria das Neves, assim, primeiro é importante diferenciar licença ambiental de licenciamento, né? Porque o licenciamento é um processo, ok? E nesse processo você tem basicamente 3 tipos de licença,
que é a licença prévia, a de instalação e de operação. Elas compõem um processo. O processo começa na licença prévia, na maioria das vezes, algumas vezes, e termina na licença de operação. Tá? Então, considerando, né, Álvaro, que a empresa não existe ainda fisicamente, considerando que ela vai se instalar ainda. Então, na licença prévia, ela tem a função de avaliar se aquela atividade é viável naquele local. Okay? Se aquele local pode ou não ter aquela atividade. Você avalia a viabilidade ambiental da instalação da atividade na licença prévia. Isso na fase de planejamento do empreendimento. E aí também é feita uma vistoria. E aí, se for viável, passa para a segunda fase, que é a licença de instalação. Okay? Que é a licença que antecede a instalação efetiva da empresa, do imóvel, do empreendimento, do loteamento, o que quer que seja. E nessa fase também tem a vistoria. E se a empresa precisar da licença de operação, se ela for fazer uma atividade potencialmente poluidora que precisa da licença de operação, aí então vai ser feita a licença de operação, e na licença de operação também tem uma vistoria. Então a vistoria não tem para onde correr. Ela acontece em todas as fases do licenciamento ambiental. Tá? Só lembrando que a prévia, ela não é necessariamente, pelo menos para aqui para o município, ela não é necessariamente obrigatória, a licença prévia. Ela é obrigatória em alguns casos, tipo loteamento, mas não é obrigatória em todos os casos, não. A empresa pode aqui no pedir município, a licença de instalação. a gente tem uma resolução nossa, uma determinação nossa, que a gente solicita a licença prévia apenas quando é para loteamentos ou condomínios, porque a gente entende que normalmente os loteamentos e condomínios são instalados em áreas que podem ter alguma fragilidade ambiental, como por exemplo áreas que alagam, áreas alagadiças, áreas que têm corpos hídricos e que por terem corpos hídricos têm faixa marginal de proteção, área de preservação permanente, áreas que tem morro, e aí você tem modalidades de APP de inclinação 45 graus e topo de morro. Então, o loteamento, a gente sempre solicita licença prévia porque a gente quer ter esse cuidado de verificar se aquele local é ambientalmente viável a instalação daquele empreendimento. Tá? E também, na licença prévia, estabelecer algumas restrições, porque na maioria das vezes, ou quase sempre, é viável, desde que você estabeleça algumas restrições no licenciamento, na licença prévia. E a gente também solicita a licença prévia para postos de gasolina. Que é porque a legislação específica, na verdade, não legislação, a normatização específica sobre postos de combustível, que a principal é a NOP-NEA 05, ela recomenda que se inicie o processo de licenciamento de posto de combustível através da licença prévia, né? Porque tem a questão de que você vai precisar enterrar alguns tanques, você tem tanques subterrâneos e tudo isso. É importante você analisar se aquele local tem viabilidade para isso ou não. De repente pode ser um terreno rochoso, etc., que você vai, ou então empreende um terreno que o posto vai ficar, os tanques vão ficar muito próximos do limite da propriedade que divide com o vizinho, então existe um distanciamento. Então tudo isso você tem que dar uma olhada antes. E para postos a gente recomenda, a gente faz a licença prévia também. Os demais empreendimentos a gente já parte para a licença de instalação, né? E no caso do município de Macaé, grande parte dos requerimentos de licença é quando a empresa já tem um local, já tem um imóvel que já está preparado, que já está pronto, ela vem, coloca os seus equipamentos e precisa da licença de operação apenas. Então, na maioria dos casos, a gente trata da licença de operação apenas, principalmente para os empreendimentos industriais. Caraca, sensacional. Tá? E ela está aqui, ó. Obrigado pela explicação e já bateu palmas aqui, porque realmente superaram, né? Só uma questão da licença prévia ainda, que assim, mesmo que a pessoa peça direto à instalação, não quer dizer que ela não tenha que atender algumas coisas que são vistas, tipo distanciamento do corpo hídrico. O que a gente faz é fazer numa etapa só, numa fase só, e aí a gente já verifica isso tudo. Como geralmente são loteamentos, a gente
são maiores, né? Então, como são áreas menores, então a gente consegue concentrar tudo ali na licença de instalação. Isso daí é importante falar, né? Porque às vezes a gente parte direto para a licença de instalação e as pessoas ficam se perguntando, não, você não vai Sem uma verificar a prévia. viabilidade ambiental? A gente verifica. A gente verifica na licença de instalação, né? Mas aquela atividade é uma atividade que, por ser menor, você pode prescindir da licença prévia e você pode tratar essa questão da viabilidade na própria licença de instalação. Não é que não faça, isso é importante só que esclarecer. tá? Aí fica Importante. mais enxuto. Sensacional. E imagina só, aqui, olha o que a gente já conversou até aqui, né? A história da arte aqui sobre a parte de licenciamento ambiental, até dos primórdios aqui da legislação. A gente falou desse prévia, instalação, de operação. E aí, beleza, conseguimos, enfim, atendemos os prazos, conseguimos ali em conversa com o sponsor, né, o tomador de decisão, a gente conseguiu a licença. Essa licença acabou? Eu recebi a licença Aí é que e aí começa. acabou, né? E aí o seguinte, o que é esse negócio de condicionante dessa licença? E aí tem uma pergunta que colocaram aqui, só para dar um pitaco a mais. Condicionante, diferença de condicionante e TAC. Termo de ajustamento de conduta. Aí fica à vontade. Então, meu amigo Álvaro, deixa só eu pontuar um detalhe antes de entrar nesse tema, que eu acho que é importante, porque, por exemplo, no Estado, no INEA, o INEA já trabalha com uma variedade muito maior de licenças ambientais do que a gente no município, né? Então, o INEA ele tem um CELCA, que é o Sistema de Licenciamento Ambiental que o INEA usa, que é o Decreto Estadual 46.890 de 2019. E lá você tem a LAC, a Licença Ambiental Comunicada, você tem a Licença Ambiental Simplificada, você tem instrumentos de licenciamento mais modernos e mais adequados à realidade que nós vivemos hoje. Mas só que no município nós licenciamos com base na nossa legislação municipal, né? Então a legislação municipal, o Código Municipal de Meio Ambiente, que é a Lei 027 de 2001, e o decreto regulamentador, o decreto 090 de 2002, eles dispõem apenas da licença prévia, instalação e operação. É por isso que a gente está falando aqui somente desses instrumentos, tá? É porque a nossa realidade, inclusive a nossa legislação, ela vai passar agora por uma modernização, mas que ainda não aconteceu de fato, para incluir esses outros instrumentos mais modernos também, que o Estado já trabalha. Mas que, por enquanto, a gente só trabalha com as três, por isso que a gente está falando das três. A sua pergunta é com relação às condicionantes da licença. Álvaro, assim, o que é uma licença ambiental? Já falou tanto aqui do que é o licenciamento, mas o que é uma licença ambiental? A licença ambiental é um ato do poder público por meio do qual ele autoriza que determinada atividade seja executada em determinado local. Então, a licença ela é comparável a um decreto. Eu gosto de comparar isso. Eu gosto de comparar a licença a um decreto. Porque, na verdade, ela tem força de decreto. Ela é o poder público autorizando a execução de uma atividade num determinado local. Você imagina o poder público autorizar que você faça uma terraplanagem numa área de 300, 400 mil metros. É um fato importante, né? Então, você precisa de um instrumento com força de decreto, que é a licença, que é um ato vinculado à legislação ambiental. Então, se a licença tem força de decreto, se equipara a um decreto, as condicionantes da licença, elas são como se fossem os artigos desse decreto. Ok? Então, eu faço esse paralelo porque... Excelente visão. Elas são como se fossem justamente os artigos de um decreto. E quando você emite a licença, não é o final, é o começo. Porque você emite a licença com uma série de condicionantes, tá? Não existe licença sem condicionantes. E as condicionantes, elas estão ali no corpo da licença. Okay? E elas precisam ser atendidas. Inclusive, a resolução CONAMA 237, artigo 19, diz que a licença poderá ser suspensa ou cancelada se as condicionantes não forem atendidas. E do que trata, ou do que tratam as condicionantes? Elas tratam
dos sistemas de controle ambiental do empreendimento, das medidas de controle que precisam ser realizadas durante toda a execução da atividade. Então, vou te dar um exemplo. Né? Se o empreendimento ele gera efluente industrial, você vai ter uma ou mais condicionantes dizendo que você precisa fazer uma análise periódica desse efluente para saber se esse tratamento está sendo eficaz, eficiente ou não, né? Para ver se os parâmetros estão sendo atendidos. Se uma licença ou se um empreendimento gera resíduo perigoso, você vai ter lá uma ou mais condicionantes dizendo que esse resíduo tem que ser armazenado numa área que esteja em conformidade com a norma técnica que é 12.235 e 11.174. E vai dizer que tem que ser destinado a uma empresa terceirizada mediante é a receita que o empreendedor tem para fazer a sua gestão ambiental no pós-licença. Ele atender a licença é garantir que o seu empreendimento vai funcionar, que essa atividade vai ser realizada dentro da legislação ambiental e com todos os cuidados para que a empresa não polua o ambiente. Tá? Então, isso daí são as condicionantes. O interessante assim que as condicionantes elas são compromissos que são propostos pelo próprio empreendedor, né? Porque ele diz que ele vai tratar o efluente dele, que ele vai destinar o resíduo, aí ele apresenta um plano de gerenciamento dos resíduos, ele diz que ele tem um tratamento lá para o efluente dele. Então, são os compromissos que ele mesmo disse que ele iria atender. Então, esses compromissos ou esses artigos, né, como o Neemias falou, ele vai sair no corpo da licença. Então, assim, é o que ele propôs. Então, nada mais justo do que ele atender. Só que o que a gente vê bastante é aquele empreendedor que, pronto, recebi a minha licença, acabou. Não preciso ler o que está escrito, não preciso atender aos prazos. E, assim, são alguns, né? Não são poucos. E aí, alguns empreendedores até falam assim, eu não tenho quem cuide da parte ambiental. Muitas condicionantes não precisa ter, né? Se tiver alguém bom, especialista, ótimo, beleza, né? Ou se tiver alguém com entendimento, que às vezes o pessoal da área de segurança, de outras áreas correlatas fazem esse atendimento, ok, mas no mínimo ele precisa ter um responsável para olhar lá e falar assim, olha, está vencendo esse prazo aqui. Para acompanhar. Para acompanhar. Olha, a gente tem que emitir os manifestos. O pessoal da área está fazendo o procedimento, porque às vezes não é nem uma pessoa do escritório que vai fazer, tem uma pessoa que vai emitir o manifesto na área. Enfim, como a empresa escolher. Então, assim, tem que ter alguém acompanhando. Porque a gente vê até casos de empresas que não observam o prazo de vencimento e que ela tem que pedir a renovação 120 dias antes. Então, isso assim, é um exemplo de que você não precisa ser um especialista na área ambiental para atender as condicionantes. Então, assim, a empresa precisa ter um olhar melhor em função disso, né? O que eu tenho que atender aqui? Quais foram os compromissos que eu me dispus a fazer? Os condicionantes são realmente compromissos. Compromissos. Né? É importante falar aqui o seguinte, que o não atendimento da condicionante, primeiro, né, no primeiro acontecimento, né, a empresa é multada, de acordo com o que determina a nossa legislação, o Código Municipal, Lei 027, ela poderá ser, inclusive, interditada e, em última instância, como garante o artigo 19 da CONAMA 237, a licença vai ser suspensa, ele vai perder a licença ambiental, ele vai ter que fechar as portas. Porque a licença ambiental ela também vai um pouco para além de tudo isso, porque a legislação ela fala que a condicionante, ela é, até anotei aqui, cara, peraí, deixa eu ver, ela é um motivo determinante para a emissão da licença. Isso significa o seguinte, que a licença ela foi emitida em função daquelas condicionantes. Tá certo? Toda a licença, a autorização para poder executar a atividade está baseada naquelas condicionantes. Está lastreada naquelas condicionantes. Então, se você não atende, a sua licença ela não tem valor. Ela vai ser suspensa ou cancelada pelo órgão ambiental. Tá certo? Agora, com relação à questão do TAC, né, eu vou pedir para a Lívia falar sobre a questão do TAC, porque é diferente, bem diferente da condicionante. Né? Já é um instrumento jurídico. Lívia, por favor, fala sobre isso. Então, assim, só para esclarecer, a gente não tem nenhum TAC em vigência no município. Né? Tem alguns que são do INEA, que estão
válidos, né? Até acontecendo no município de Macaé ou em municípios vizinhos. Mas o que seria esse TAC? Quando é que ele pode ser proposto? É um acordo, né, que é feito entre as partes, o órgão ambiental e o empreendedor. Por exemplo, quando ele está operando sem licença, mas o órgão ambiental não consegue paralisar aquela atividade. É uma atividade que é necessária ambientalmente ou tem uma importância social. Exemplo, uma estação de tratamento de esgoto que atende a uma comunidade. Ela está operando sem licença, ela não está atendendo a legislação, seja do lançamento, ou os equipamentos não são adequados. Então, o órgão ambiental vai firmar um TAC com o responsável por aquela estação, onde vão ser propostas ações, prazos, investimentos. Dentro desse TAC pode ter condicionantes, né, que é o que ele vai atender, pode ter a questão do licenciamento, né, da atividade, se ela tivesse licença. Então, é um acordo, um compromisso para uma coisa que já está acontecendo. Se tiver ocorrendo um dano, né, esse TAC, ele não vai dizer que o dano não, assim, que o dano que ocorreu, ele precisa ser remediado, parado ali, vai ter um tratamento, mas em relação ao funcionamento da atividade, ela vai ter um período para se adequar. Um aterro sanitário também pode passar por um TAC, porque você, às vezes, ele até uma parte está licenciada, mas aí ele começa a se expandir, não licencia, não coloca os controles, só que você não consegue, de repente, parar aquela atividade, porque você vai precisar mandar o resíduo para lá. Então, você firma um TAC, né? Eles entram num acordo para adequar aquela atividade. Então, você consegue fazer com que a atividade continue, né? Você não vai ter a perda do funcionamento, porque tem a questão ambiental, tem questão social, tem questão de emprego, mas você também não deixa de tomar uma ação em função daquilo ali. E outro ponto também que você pode ter um TAC é em caso de conversão de multa. Funciona da seguinte forma, né? A empresa tem lá várias autuações ou uma autuação e ela propõe para o órgão, né? Por exemplo, o INEA, para o órgão estadual, IBAMA, que seja feita a conversão, que aquele valor seja utilizado em um projeto de interesse do governo, de interesse da comunidade. Então, ele pega aquele valor e coloca naquele projeto. Tá? A multa ela pode ser parcialmente retirada ou totalmente retirada. Só que outro ponto importante é que o empreendedor ele não fica livre de sanar a poluição que ele já causou. O pagamento não isenta de ter que recuperar. Exatamente, que é como funciona para as multas do município, para as autuações do município. Ele teve um problema lá, uma questão ambiental. A autuação é um ponto. Ele corrigir aquele problema e cessar a poluição é outro. Então, assim, o TAC ele pode ser proposto principalmente nessas situações. E a condicionante, ela pode estar dentro do TAC, né, que é o que ele vai atender, ou pode estar na licença, como o Nemias também já falou. O TAC realmente, assim, não é a situação ideal, mas é um avanço, porque o que acontece? O órgão ambiental ele entende que o mundo não é perfeito. Sim. Tá? Que em algumas ocasiões você vai ter que trocar a roda da bicicleta com a bicicleta andando. Que você não pode parar a bicicleta, porque conforme a Lívia colocou, há atividades que são de interesse social, de utilidade pública e de interesse social. Então, como por exemplo, uma estação de tratamento que atende a um município. Você não pode parar a estação de tratamento, porque se ela parar, para onde que vai o efluente? Você vai causar um dano ambiental muito maior de ter que lançar o efluente in natura no corpo hídrico. Então, você faz com aquele empreendimento, com aquela empresa, um compromisso, né? É como se fosse um termo de compromisso, aonde a empresa se compromete dentro de um cronograma, o TAC ele tem um cronograma, de fazer as adequações necessárias, buscar as autorizações necessárias, fazer o licenciamento, né, alterar aquilo que está errado dentro da empresa e dentro desse prazo estabelecido ela se regularizar. Então o TAC ele tem essa função de você regularizar a situação da empresa quando aquela atividade por algum motivo não possa ser interrompida.
Não é? Então, basicamente, né, Lívia? Cara, isso daí. sensacional. O pessoal tá aqui, ó, alvoroçado e falando, cara, eu quero morar nessa live aqui, né? Nesse podcast. Tá aqui, ó, perfeito, amando, né, esse podcast aqui. Tá, o pessoal tá bem participativo aqui. Ó. Bacana, Tá dando a entender aqui que querem mais. Né? Mas façam perguntas tranquilas aí, tá, pessoal? Pega leve. Fáceis. Eu queria fazer um comentário, né, porque o Neemias falou algumas vezes em relação aos instrumentos, documentos que nós emitimos aqui no município, né, que é a questão da LP, LI, LO, que o Estado emite outros documentos, né, e que a gente não segue, a gente não consegue por conta da nossa legislação. Mas só deixar claro que a gente também utiliza algumas coisas do Estado, como é o caso do enquadramento da atividade. Como é que o empreendedor vai saber se ele precisa fazer o licenciamento ou se ele pode pedir uma certidão? Então, essa é a pergunta do milhão. A primeira dúvida o empreendedor tem é se ele precisa da licença ou não precisa da licença. Ele tem que fazer o processo de licenciamento, ou ele está isento, ele pode pedir uma certidão de inexigibilidade só se ele precisar. Como é que funciona, né? A gente segue aqui para o enquadramento a resolução 46, que é do INEA, que é recente, tá? Antes tinha... na verdade, é só porque o INEA ele tem uma porção de resoluções. Né? Ele tem resolução, ele tem norma operacional, ele tem nota técnica. E essa especificamente é a norma operacional, que a gente chama de NOP 46. E ela está na 6ª revisão. Tá? Apesar de ser ela foi lançada quando? Ela foi lançada em 2022, eu acho. 21 para 22. E já passou por 6 revisões. Então ela está... Não que isso seja uma coisa ruim. Ó. Sim, dinâmico está se adequando. Você tem atividades que mudam, etc. Ela está se modernizando e daqui a pouco vai para a 7ª revisão. E que é a norma que nós utilizamos para fazer o famoso enquadramento. É isso. Enquadramento. O empreendedor se pergunta assim: a minha atividade precisa de licença ou não? É passível de licenciamento ou é inexigível? Eu preciso me licenciar ou eu posso tirar uma SILA, que é a certidão de inexigibilidade de licenciamento? A resposta é o seguinte: tem que fazer um negócio chamado enquadramento. Né? E enquadramento é feito conforme a NOP NEA 46. E assim, a NOP NEA 46, a pessoa vai encontrar no site do INEA ou até mesmo no Google, ela vai achar a NOP NEA 46 revisão 6. Não é revisão 5, não é revisão 4, revisão 6. Mais atual. E a NOP, assim, você abre ela e na primeira metade da norma, você tem uma série de códigos e de denominações. De atividades. De atividades. Então, nesse momento, o empreendedor ele vai buscar ali um código que melhor se adeque à sua atividade, que melhor resuma a sua atividade. Então, ele escolhe um código, seleciona um código. Isso é o enquadramento. E na segunda parte da norma, tem ali os critérios e parâmetros necessários para a definição do porte e do potencial poluidor do empreendimento, tá? Da segunda parte da norma. Então, ali é como se fosse um questionário que ele tem que responder, dizendo se ele gera resíduo perigoso ou se não, se ele gera efluente oleoso ou se não, quantos funcionários ele tem, qual o tamanho da área, etc. Ele responde aquele questionário e o questionário vai dizer para ele: olha, o seu porte é esse, é mínimo, pequeno, médio ou grande, ou excepcional, e vai dizer o seu potencial poluidor é desprezível, ou ele é baixo, ou ele é médio, ou ele é alto. Okay? Então, qual que é a regra aí? Se o potencial poluidor da empresa for considerado insignificante, e se o porte dela for mínimo ou baixo, não é? Se o porte for mínimo ou baixo, combinado com potencial poluidor insignificante, a atividade não precisa de licenciamento. Agora, se o potencial poluidor for considerado de baixo para cima, né, baixo ou médio ou alto, a atividade já é licenciável, independente do porte. Tá? Então, deu potencial poluidor baixo ou maior, é licenciável. Deu insignificante, se o porte for mínimo ou pequeno, então não precisa de licença. Basicamente, essa é a regra. Né? Agora, importante falar o seguinte, nesse tema, recentemente o INEA lançou uma resolução
que é a Resolução INEA 264 de 2023 desse ano. Eita, essa eu não sabia. Essa eu não conheço, não. Então, Resolução 264 de 2023, que ela relaciona todas as atividades que não precisam de licenciamento, tá? Então, ali você tem todos os quinais que não tem que licenciar, ok? Então, o que é o recomendável, o recomendado? Que o empreendedor, a pessoa, primeiro abra a Resolução 264 para ver se a atividade dela está ali. Se tiver, ela não precisa de licenciamento, tá? E ela pode, inclusive, obter no site do INEA uma declaração automática de inexigibilidade de licenciamento. Que já vem informando ali que não é a atividade que ela realiza, né? Tem lá o CNAE, que não é passível de licenciamento automaticamente. Então, se tiver atividade na 264, não precisa de licenciamento, você pode entrar no site do INEA e obter uma declaração automática de inexigibilidade, okay? Que normalmente vai resolver o problema do empreendedor. Quando acontecer de repente, o banco não aceitar, aí o cara vai ter que entrar com um processo na Secretaria do Ambiente para obter a certidão efetiva em papel timbrado, etc. O nome dele, CNPJ, razão social. Mas, em alguns casos, ele consegue usar a declaração automática. Tá? E aí, se a atividade dele não tiver na Resolução 264, não significa que ela também tenha que necessariamente ser licenciada, mas aí ele vai ter que ir para a NOP INEA 46 para poder fazer o enquadramento e determinar se ele precisa ou não do licenciamento. Tá? E aí, se precisar do licenciamento, a Secretaria do Ambiente, com toda a documentação necessária, para não ter atraso, está no site da Prefeitura, portal do licenciamento de ambiente, junta tudo primeiro. E aí abre o processo, porque fazendo assim o seu processo já vai direto para análise técnica. Agora um ponto seguinte, né? Já pegando essa deixa, né? Aproveitando esse gancho, chegou lá com o documento tudo certinho. Hoje vocês têm um programa muito interessante de fomento à educação ambiental. E aí está sendo uma das condicionantes que vocês estão colocando lá como pré-requisito para abertura. Fala um pouquinho disso para gente. Isso foi um grande avanço, Álvaro, assim, do ano de 2022, ano passado, que a gente conseguiu, né, a gente ficou um tempo grande assim, trabalhando nessa instrução normativa, e no ano passado a gente conseguiu aprovar essa instrução normativa junto ao Conselho Municipal de Ambiente, Combate, que é a instrução normativa que trata do PROEA. O que é o PROEA? O PROEA é um programa de educação ambiental que o empreendedor, dependendo do enquadramento dele, ele vai ter que apresentar no licenciamento. Lívia, você pode falar melhor sobre o programa? Então, apesar dessa instrução, né, ser nova, relativamente nova, porque ela foi do ano passado, essa previsão da educação ambiental, ela já estava no plano diretor da cidade. Então, assim, foi uma coisa que foi sendo estruturada, né, para ser da melhor forma, tanto para a prefeitura, quanto para a sociedade, mas também para o empreendedor. Então, acho que agora chegou num formato que dá para fazer, dá para acontecer. Então, o que seria o programa, né, de educação ambiental? Acho que como a Neemias começou a falar, ela tem são duas partes. A gente tem o PEAT, que é o treinamento dos trabalhadores, que geralmente as empresas já têm lá programa de treinamento, plano de treinamento. Até a gente explica, olha, a empresa pode incluir ali, né? Porque geralmente ela já tem algumas temáticas ambientais, ela já treina como separar o resíduo dela, já treina como realizar a atividade tendo menor impacto naquele local. Então, assim, geralmente os treinamentos que estão incluídos ali, eles já podem atender essa questão do PEAT, então facilita. Tem empresas que são pequenas, mas aí tem que ver se o enquadramento dela pede que tenha esse PEAT, porque não são para todas. Você vai ter lá o enquadramento, as de menor porte, menor potencial poluidor, elas não são obrigadas a atender, porque a gente entende assim que muitas não conseguem, né? De repente até o treinamento interno ela consegue, né, fazer, mas esse para a comunidade, que seria o PEA, que é a conscientização externa, isso já fica um pouco mais complicado, tá? Mas se a empresa tiver ali no enquadramento que diz que ela tem que ter esse programa de educação ambiental, que a gente propõe, né? Que ela faça um projeto
que conscientize a comunidade, o entorno, ou que vá até uma escola, que é uma maneira que é mais prática. E aí ela pode trabalhar temas que contribuam para a conscientização ambiental, colocando assim, ou para conservação ambiental. Então, assim, temas, né, que tenham esse propósito. A gente não fecha num tema só, porque, de repente, a empresa está próxima a um parque, ela pode falar sobre aquele parque, ou está próxima à Lagoa de Emboaci, que ela pode falar sobre a lagoa, mas, assim, temas que contribuam, né, para essa conscientização. Então, essa é uma proposta, né, dela fazer o projeto dela. O outro meio, ela aderir a um projeto do banco da secretaria. Você já tem um banco, então... Ele está sendo implementado, né? Tem algumas empresas que já aderiram, mas a gente está empreendendo esforços para que a gente tenha outros projetos ali. E aí a empresa possa... ainda o banco de projetos. A gente está desenvolvendo ele, porque a gente também... Importante que se fale isso aqui, de repente tem alguém da universidade, exatamente, aliás, academia, com certeza certeza tem. tem. Então, o pessoal da academia é forte. Sim. Então, a gente depende, né, desse pessoal da academia, da universidade, para poder vir conversar com a gente no licenciamento ambiental, trazer as temáticas, as ideias que eles têm para projetos de educação ambiental para serem desenvolvidos no município. Né? A gente conversa, explica como é que tem que ser um projeto, como é que é o modelo, eles trazem um projeto e a gente avalia. Existe uma comissão, tem uma comissão para avaliar, né, que é a comissão avaliadora, que chama CAPEA, né, que está ligada à coordenadoria de políticas públicas da Secretaria do Ambiente. Então, essa comissão avalia o projeto que foi submetido pela universidade, pela escola, ou por alguma outra entidade, né, e estando em conformidade com a instrução normativa, a gente coloca esse projeto no banco. Então, nós não temos ainda muitos projetos. É importante que o pessoal comente, né? Possam trazer projetos para que a gente possa estar colocando no nosso banco de projetos. Lembrando assim, que são projetos que vão ser desenvolvidos pelas empresas, né? Ou elas vão fomentar. Então, não são projetos muito grandes. Né? De repente você atende uma escola, como já tem empresas fazendo, né? Algumas já estão com essa condicionante e já estão levando esse trabalho para algumas escolas do município, né? Em conjunto com a Secretaria de Educação. No banco, a gente tem alguns que foram de sinalização ambiental, na Serra de Macaé, que estão acontecendo. Tem projeto da Guarda Ambiental também, de atividades que a própria Guarda vai fazer. Tem um projeto de visita ao Parque Atalaia para as escolas do município. Então, assim, já tem algumas coisas sendo implementadas, que estão à disposição. Só que a ideia é realmente aumentar a variedade, né? Ter mais coisas para as empresas. Isso daí, cara, a questão do PROEA é um troço sensacional. Muito magnífico. Porque, conforme a Lívia falou, são dois componentes. O PROEA é um programa. Você sabe que o programa ele é a reunião de dois ou mais projetos. Né? Então, no caso do PROEA, ele congrega dois projetos. Um projeto é voltado para o público externo e o outro para o público interno. O público interno, geralmente, a empresa já faz há muito tempo, já desenvolve. Agora, o projeto voltado para o público interno é uma oportunidade da empresa devolver um pouco para a sociedade, para a sua comunidade, onde ela está inserida, devolver um pouco, né? Porque às vezes ela está ali, ela gera um ruído e tal, etc. Internalizar essa externalidade. Dela beneficiar aquela comunidade, tá certo? Então a empresa tem que entender isso. Né? Ela tem que desenvolver trabalhos em função da comunidade e agora isso se tornou obrigatório. Dentro do licenciamento é uma condicionante, que nem a gente estava conversando que a condicionante ela tem que ser atendida, senão a licença se não atender, cai. É multa. Né? Ou pode ser multado. Antes de cair é multa. Antes de cair é multar. Né? Primeiro porrete, depois você parte para outra alternativa. Essa palavra não foi legal, mas enfim, tá no ar. Já foi. Então, assim, Álvaro, é importante porque a empresa devolve. Então a empresa pega uma turma, 2 turmas de alunos e leva para visitar o Parque Atalaia. Paga o lanche,
Né? Transporte. Aí a empresa, essa parte é com a empresa. Ela paga o transporte, ela proporciona uma tarde de educação onde o pessoal do parque vai poder instruir, ensinar as crianças Quão enriquecedor é isso. daquela unidade de conservação. E não é só isso. Aí você abre o leque do jeito que você quiser. Né? Você vai poder, por exemplo, também uma forma de um projeto é você sinalizar a serra do município. Isso dizendo, também é conscientização, né? É. Porque não pode fazer churrasco aqui, Sim. leve seu lixo. É um lembrete que não deveria, mas que é necessário. Então, assim, a gente precisa de muita criatividade nesse assunto, porque não tem uma restrição. O projeto que a empresa tem que propor, o projeto, o PEA, né, que é a parte voltada para a comunidade, tem que ser uma forma de conscientização da comunidade, de educar a comunidade ambientalmente, de devolver para a comunidade. E né, o plano aquilo diretor, ele coloca exatamente isso, uma compensação. É uma compensação até pequena, né? Mas assim, é uma compensação pela atividade que a empresa está fazendo, o impacto que causa. Porque assim, a maioria das atividades vão ter um impacto. Então, assim, estar dentro de uma comunidade, estar próximo a uma escola, seria uma maneira de compensar, né, esse impacto ali e desenvolver essa conscientização de como conservar, de como minimizar os impactos que ocorrem naturalmente. Então, acho que é por Cara, aí. sensacional, é magnífico. E Importante assim, demais. a gente sabe o começo, né? A gente espera que Depois, cresça, que funcione. A gente volta aqui para ver o tamanho e a proporção que isso tomou. Cara, fantástico, cara, fantástico mesmo. E o seguinte, olha só, a gente extrapolou, né? A gente foi muito além. A galera tá aqui parabenizando. E, inclusive, eu já pedi o pessoal aqui, ó, na nossa tela, seguinte, se você tá aqui até, né, essa hora, só crescendo o número de audiência aqui, deixa o seu like, né? Se isso fez sentido, e com certeza fez sentido. Muita gente aqui parabenizando. Deixa o seu like, segue a gente aqui no canal, que a gente vai aqui, né? Indo agora, se enveredando aqui um pouquinho para finalização. Agora a gente, né, encerrando esse bate-papo que foi muito enriquecedor. Se a gente parar aqui e fizer um paralelo aqui, a gente foi desde o início da história até ali o mais objetivo, mais direcionado, condicionante, TAC. Então aqui foi uma verdadeira aula. Isso aqui foi muito rico e as pessoas já estão aqui falando, amei, que legal, que boa iniciativa. E eu imagino que já fica aquele gostinho de quero mais, número 2, versão parte 2. O assunto é inesgotável. É inesgotável, cara, é muito bom mesmo. E aí, assim, indo um pouquinho agora já pro final, fazendo umas considerações finais. Aquele recado, e aí eu gostaria que vocês olhassem aqui, ó, para aquela câmera, aquele recado seguinte, olha só. Esse recado eu queria me dar 10 anos atrás, 11 anos atrás, lá para Neemias, para Lívia, lá 10 anos atrás, referente a conhecimento na área ambiental, né? Aqui para tocar aqui o coração das pessoas que estão aqui olhando, né? Se inspirando na história de vocês. Então, pode ficar à vontade. Agora, aquele recado, ó, voltado aqui para meio ambiente, educação, fica à vontade. Queima roupa, né? Bom, falando essa questão que você falaria anos atrás, eu imagino assim que do seu pessoal aí, o pessoal que está assistindo, tem muita gente da área ambiental, muita gente da área de segurança. Então, assim, primeira coisa que é pessoal vale a pena você insistir, investir. Eu já estou nessa área, já tenho um certo tempo, e trabalhei em empresa, como eu falei, assim, vale a pena insistir. Eu acho que a gente tem todo o potencial para crescer, né? O pessoal que trabalha nessa área, tem muita coisa para fazer, tem diversas frentes. Por acaso a gente está no governo agora, mas tem o pessoal que está do outro lado, que são as várias empresas que estão chegando. A gente vê que está aumentando o número de empresas chegando, eu vejo isso pelo Alvará. Então, assim, vale a pena insistir, né? Se você gosta de trabalhar na área ambiental, se você gosta da parte de segurança do trabalho, eu fiz técnico em segurança que maravilha, também. Que maravilha. Então, assim, numa época que a gente estava ali lutando, então, assim, vale a pena, sabe? Insistir, tentar. E em relação ao licenciamento, é só dizer assim que a gente não é inimigo, né? A gente não está aqui para atrapalhar. Assim, eu fico feliz quando eu pego uma solicitação e entrego e devolvo o processo para o Neemias. Assim, uma satisfação pessoal, tipo assim, foi, sabe? Então, assim, quando sai a licença também, porque
é uma tensão ali, até para você ver se está tudo certinho, né? É um passo, não é um pedaço de papel. A gente vê várias coisas, se está tudo certo, se não tem nada que atrapalhe o requerente, se também não está faltando nada que ele tenha se comprometido em fazer. Então, assim, é uma satisfação para a gente que as coisas andem. Nós não somos inimigos. Exatamente, isso aí. Álvaro, assim, cara, assim, realmente é conforme eu te falei no começo, né? Eu tinha um objetivo de vida totalmente diferente. Caí de paraquedas na área ambiental, me identifiquei. Um trabalho, o licenciamento é um trabalho difícil, estressante, estuda todo dia, mas é gratificante, né? Uma coisa que eu gostaria de dizer, de observar, é que são 10 anos, quase 11 anos praticamente, eu entrei em 2012, que eu trabalho com isso, e que, Álvaro, é importante isso. Eu tenho consciência de que a gente conseguiu promover uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura no município de Macaé em relação à parte ambiental. Sabe por causa de que eu estou te falando isso? Porque no começo, quando a gente fazia uma vistoria, a gente se deparava com uma situação muito mais calamitosa. E agora, quando a gente vai fazer uma vistoria, na verdade, antes de começar a vistoria, o empreendedor chega para a gente e fala o seguinte: olha, já fui lá, já ajeitei, já instalei o sistema, já está tudo preparado, já está tudo pronto, você pode ficar tranquilo que você vai encontrar pronto. Né? Antes a gente iria e encontrava coisa, nada pronto, nada instalado, agora não, agora a gente já vai, já chega, já encontra uma situação muito mais favorável. Obviamente que isso favorece para que o licenciamento seja mais fácil, mais rápido. Alguns consultores também ajudam, né? Alguns trabalham legal. A questão do consultor ela é importante, porque o consultor, né, por exemplo, eu estou na função de coordenador já tem esse tempo, né, 4 anos e meio. E trabalho com a equipe de analistas ambientais e trabalho com o consultor. Eu trabalho com o consultor. Né? O consultor, quando ele é bom, é dedicado, é comprometido, ele consegue realmente fazer um trabalho, entregar um trabalho que ajuda muito o nosso trabalho. Né? Facilita. Quando você pega um parecer técnico ambiental bem feito, que demonstra ali toda a realidade da empresa. Com evidência objetiva. Você faz uma vistoria muito melhor. Né? Quando assim, o consultor ambiental é interessado, você entrega para ele a solicitação de esclarecimentos, ele corre atrás, ele se empenha, ele vai na empresa, ele resolve, te entrega aquilo ali, e entrega tudo certinho. É satisfatório, né, para a gente. Então, assim, é uma figura importante. Uma coisa importante, que eu acho que é importante falar, o funcionário da empresa, se ele quiser se especializar na área ambiental, é óbvio que o seu empregador vai valorizar ele muito mais, porque ele vai ser um funcionário que ele vai poder auxiliar no processo de licenciamento da empresa, no processo de renovação da licença da empresa, no acompanhamento das condicionantes. Então é um diferencial para quem quer fazer uma pós-graduação na área de gestão, de engenharia ambiental. É um diferencial que, com toda certeza, o empreendedor... Peraí, eu tenho um cara aqui que só entende da área de produção, mas eu tenho um cara aqui que entende da área de produção, mas que ele também entende da área ambiental e vai me auxiliar nesse processo que é tão importante, que não dá mais para ser ignorado. É um diferencial. Né? Com toda certeza é um diferencial, porque hoje não passará mais. A empresa que quer operar sem licença, ela não passará. Né? Então, é importante, é um diferencial. Cara, que sensacional, cara. Já é na hora de agradecer, já? Sim, já era para agradecer. Álvaro, mais uma vez quero te agradecer pelo convite. O licenciamento é um assunto inesgotável. Desculpa se a gente extrapolou um pouco. A gente agradece pelo... Inclusive, assim, querendo entrar numa parte mais específica, a gente pode... A Lívia, por exemplo, ela é especialista na parte de saneamento. Né? Quase que todas as licenças da BRK, a Lívia que emitiu a licença. Então, é uma parte, se quiser falar mais especificamente... Ela volta aqui para falar com você, não volta? Opa! Sim, me chama a BRK. Que maravilha. Então, assim, a gente chama a BRK, chama o Fausto, né? Senta o Fausto ali, a gente conversa sobre o assunto.
Ele gosta. Ele gosta. Então, assim, Álvaro, fica à vontade para chamar a gente de novo. Cara, eu quero aproveitar para poder agradecer também a equipe do licenciamento. Muito bom. Porque a Lívia está aqui representando, mas temos mais 9 analistas, mais 2 assistentes administrativos, mais 2 estagiários, que é um pessoal importante, dedicado, e que a gente não consegue produzir nenhum resultado sozinho, né? Então, agradecer a equipe e te agradecer mais uma vez e dizer que a gente está à disposição. Tá? Eu só queria deixar o nosso e-mail, porque às vezes se alguém de Macaé quiser perguntar alguma coisa, e a gente responde bastante por lá. Né? Eu respondo, ou o Nemias, ou a Carol, que trabalha com a gente. Então, o e-mail do setor é SEMA, que é sema.licenciamento, macaé.rj.gov.br. Então, se alguém tiver alguma dúvida de licenciamento ou fazer algum questionamento, é mais fácil entrar em contato por esse e-mail. Ah, maravilha, olha, e de verdade, assim, é muito enriquecedor. Eu vejo paixão na fala de vocês, isso fica nítido, né? O brilho no olho é muito mais do que a profissão, por assim dizer, né? É realmente o que vocês escolheram para fazer. Então, a gente vê aqui, a gente sempre está falando aqui, é para descomplicar. Isso aqui que a gente conversou aqui, eu tenho certeza, não tenha dúvida, que esclareceu muitas dúvidas que muitos tinham aqui e não fazia ideia como solucionar. Então ia perder tempo buscando em várias fontes, e talvez fontes duvidosas, né? E aqui não, foi direto da fonte, direto de quem efetivamente licencia todos os dias. Então, assim, eu que agradeço aqui a contribuição de vocês e falar aqui o pessoal, né? É o seguinte, ó. Até uma próxima, né? Até um próximo clique aqui, que a gente vai aqui sempre estar aqui buscando descomplicar a norma para você. Então, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal.